Queridos irmãos, muito bom dia. Estamos aqui hoje, através desse vídeo aula, para darmos assim prosseguimento às nossas aulas da EBD, da nossa revistinha, né, onde estamos estudando o Evangelho de João. E devido à situação que estamos atravessando, né, atualmente, que nos impede, né, de nós comparecermos, de nós nos locomovermos até o nosso templo, a nossa igreja, né? Então nos foi dada essa ideia, né, de preparar esses vídeos aulas, e acredito que esse seja o primeiro de alguns outros que ainda virão até que essa situação se resolva em definitivo. Mas estaremos juntos, né? Porque onde nós estamos, nós somos igreja. E o que nós temos em comum é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que habita no seu coração, habita no meu coração e no coração de cada cristão. Então, ele certamente, né, é que nos conduzirá, né, que estará dirigindo todas essas aulas, todos esses vídeo-aulas, né? E que estará também ministrando aos nossos corações a partir de agora, ok? Então vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que a sua graça, a sua presença se faça constante aqui, que Ele possa nos dar sabedoria, né? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui reunidos, Deus, como igreja, Pai, Tua, né, que somos, para aprendermos mais e mais de Ti, Senhor. Ó, querido Deus, eu venho te pedir que Tu abra a nossa razão, nosso entendimento, Pai, para que possamos aprender a Tua palavra. Usa-me, Deus, como um instrumento, como um meio Teu, um instrumento nas Tuas mãos, para que Tu possas ministrar, Senhor, esses ensinamentos, né? E que possamos, Pai, termos condições de aprender de Ti, cada vez mais, para que sejamos atuantes no Teu reino, levando a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, àqueles que ainda precisam, Pai, Te conhecer, para serem libertos do pecados e ganhar a vida eterna. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, vocês não reparem, eu estou um pouquinho ansiosa, né? Porque eu nunca dei uma aula assim, em vídeo aula, mas vamos ver se eu consigo, né? Com que essa aula seja parecida, né, com as que eu costumo dar. Como costumo fazer, em cada aula eu gosto sempre de transmitir, de dizer o alvo, né, da lição, ou seja, aonde a gente quer chegar ao final da lição que estamos estudando, né? Então, deve estar aí na página de vocês, na página 59 do livro de vocês, se vocês quiserem abrir e acompanhar, né? O alvo da nossa lição é esse. Ao estudar esta lição, né, nós seremos firmados na ideia de que o poder de Jesus transcende a vida e a morte. Vamos ver agora os propósitos a serem alcançados com o estudo da lição também. Quanto ao saber, no sentido do saber, no sentido cognitivo, quais são os propósitos? Eu tenho 2 propósitos. O primeiro, do estudo da nossa lição, que é a lição 11, né? Que é a nossa lição 11, a autoridade sobre a vida e morte. O primeiro propósito, no sentido do saber, é crer e confiar que Jesus sempre age no tempo certo, de acordo com a sua sabedoria. Esse é o primeiro propósito. O segundo é entender que Jesus detém toda a autoridade e poder sobre a morte e vida. Agora, qual o propósito no sentido do sentir? Qual o sentimento que eu devo ter ao final da lição? O propósito é confiar
que Deus tem sempre o melhor para cada um de seus filhos. O terceiro propósito agora no sentido do agir. O que afinal eu devo fazer ao final, né, do aprendizado da lição? Fazer o bem às pessoas, naturalmente por amor, né? Servindo e seguindo a Jesus. Bem, então esses são os propósitos da nossa lição, né? Vamos à introdução, né? Nós estamos estudando qual o Evangelho? O Evangelho de João. Muito bem. Particularmente, o Evangelho de João, ele se destaca pela ênfase dada à pessoa de Jesus, a sua divindade, o seu ministério, né? Tendo como um pano de fundo o contexto judaico da época. A nossa lição, como já vimos, é a lição 11. Eu já até comentei com vocês. Vocês podem, espero que você esteja aí com a revistinha, né, da EBD, tá? E vocês abram, então, por favor, na lição 11, Autoridade sobre vida e a morte. Acho que está na página, deixe-me ver, 59. Tá? Abriram, pegaram? Eu vou pedir que vocês também estejam com a Bíblia, com a Palavra de Deus à mão, porque nós vamos utilizar no Evangelho de João, os capítulos 11 e 12, nós vamos ler, tá? Então, a nossa lição, como eu já comentei, ela vai tratar desse assunto, a autoridade, né, sobre a vida e morte. E quando falamos em autoridade de Cristo, somos levados logo a Mateus 28, 18, não tem jeito. Quando Jesus chega, né, chegando Jesus, o que ele fala? Falou-lhes dizendo, o que ele diz? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus também detém poder e autoridade. Todo o poder é dado a Ele. Então, poder e autoridade estão o quê? Intrinsecamente relacionados. Quem tem poder, tem autoridade. Concordo? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 11, versículos 25 e 26. Eu vou pegar a minha aqui, vou abrir com vocês. João 11, capítulo 11, os versículos 25 e 26. Acharam? Então vamos lá. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, mesmo que a pessoa já tenha morrido, ele já promete logo a vida eterna à pessoa, né? E viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Quer dizer, nós, né? Que cremos nele, nós nunca morreremos, ou seja, teremos a vida eterna. Então, vocês hão de concordar comigo, né? Que nós podemos tirar essa conclusão de imediato. Aliás, nós podemos tirar duas conclusões desses versículos, né? A primeira conclusão é que esses versículos apontam para a salvação em Cristo Jesus, né? Mesmo que a pessoa crê, mesmo que já esteja morta, viverá, né? E aquela que crê e está viva, a morte não terá domínio sobre ela, portanto, ela terá vida eterna. Qual será a outra conclusão que nós podemos tirar com esses versículos? Esse Deus que nós estamos estudando, é que Deus tem autoridade sobre a vida e a morte, tanto física, né? Por exemplo da ressurreição de Lázaro, né? Que ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, né? Então ele tem poder, Jesus, né? Tem poder sobre, né? A morte, tanto física quanto espiritual.
Ou seja, acabamos de ler as promessas de vida eterna, né? Que é para aqueles que creem em Jesus. Tudo bem? Então, vamos ver o seguinte. Mas e quando assim perdemos, né? Quando nós perdemos um ente querido, como é que fica? Como é que Deus ele liga para o nosso sentimento? Sim, Deus tem compaixão de nós. Ele chora conosco, ele entende, ele sofre a nossa dor. Muitas vezes nos carrega no colo, né? Como um pai amoroso que pega o seu filho e coloca no colo quando ele está sofrendo, caiu, está uma dor, né? Uma criança menor e tal, a gente coloca no colo, dá carinho, né? Consola. O nosso Deus Pai é a mesma coisa, ele nos coloca, nosso Pai amado nos coloca no colo, nos dá conforto, nos consola, né? Quando nós estamos passando uma situação de luto, ele sofre conosco, né? Não foi assim com Maria? Foi assim com Maria, né? Quando ela se prostra diante de Jesus aos prantos, né? Nós vamos ver agora, ainda no capítulo que eu disse, capítulo 11, né? Os versículos 32 e 33 de João. Vamos ver o que fala a respeito. Aqui. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Tem traduções que diz que ele chorou, né? Então, o choro de Maria levou Jesus à comoção, né? E ele chorou também. Ele ficou emocionado, acabou chorando. Não por Lázaro ter morrido, por Lázaro estar morto, não. Mas pelo efeito devastador que a morte física provoca no homem, né? Ele se tocou com o sofrimento de Maria e de Marta, né? Vamos ver a nossa lição, nosso livro, tópico 1, fala o quê? Jesus, o doador da vida. Eu vou buscar aqui no livro, porque senão acaba que eu não... Então, vamos abrir o tópico 1, Jesus, o doador da vida, né? O tópico 1. Acompanhando, né, a essa altura, não temos dúvidas mais de que Jesus tem domínio total sobre a vida e sobre a morte, né? E isso é bem retratado na história dessa família tão amada por Jesus, que é a família de Lázaro, né? Com suas irmãs Marta e Maria, moradores da cidade de Betânia, né? Lázaro, Maria, Marta moravam em Betânia, nessa cidade. A título apenas de informação, né? Betânia, ela foi originalmente uma aldeia, tá, da antiga Judéia. Essa cidade Betânia, fica a 3 quilômetros aproximadamente a leste da cidade velha de Jerusalém, tá? E também fica a 3 quilômetros distante no Monte das Oliveiras, né? Então, é bom que nós saibamos para que a gente tenha uma ideia depois do deslocamento, da distância, do tempo que Jesus levou para chegar até Lázaro, né? E tudo começa quando Jesus recebe um recado das irmãs de Lázaro, que mandam um mensageiro, né, dizendo: olha, seu amigo está doente. Acaba que essa doença provoca a morte de Lázaro, nós todos já sabemos disso. Só que Jesus sabia, e nós também sabemos hoje,
que aquela morte se fazia necessária, né? Pois seu acontecimento seria para a glória de Deus, né? E para que Jesus, o Filho de Deus, fosse glorificado na terra através dessa morte, né? Jesus sabia que tinha poder e autoridade sobre aquela morte, né? Tanto é assim que Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde se encontrava, que devia ser naquelas redondezas ali próximas ao Rio Jordão. Antes ele estava em Jerusalém, né? Depois os judeus perseguiram eles e ele foi para o lado, né, oposto, para o outro lado do Rio Jordão. Então ele devia estar naquelas redondezas. Então ele levou 2 dias no lugar onde se encontrava, só então partiu para a Judéia com seus discípulos. E qual foi, né, nós vamos ver qual foi a reação, já nós vamos ver isso, dos seus discípulos. Antes, vamos ler o versículo 7 de João. Versículo 7, capítulo 11. Vamos lá? Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus falando aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Qual foi então a reação dos discípulos de Jesus? Quando este lhe falou, né, que iam partir outra vez para a Judéia. Qual foi essa reação? Os discípulos ficaram com medo, eu não vou dizer apavorados, mas com medo. Ficaram com medo devido a perseguição que sofreram dos judeus que desejavam apedrejar Jesus. E agora eles voltariam a esse lugar? Eles ficaram com medo, naturalmente. Vamos ver a resposta. Vamos ler primeiro o 8 e depois a resposta de Jesus no 9 e no 10. Vamos ver o 8. O que diz o versículo 8? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E que Jesus respondeu? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Gente, aqui a gente pode tirar também ensinamentos, né? Quem anda com Jesus anda sempre na luz, né? Jesus é a luz do mundo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele, né? Ele é o caminho, embora seja estreito esse caminho, é o caminho que nós queremos trilhar, né? Porque grande, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, né? E nós não estamos nesse caminho, graças a Deus por isso. Então, vocês viram que Jesus falou isso? Que o dia tinha 12 horas. 12 horas, e que não havia necessidade de se andar à noite. Ele quis dizer: vocês estão comigo, vocês estão seguros. É isso? É isso mais ou menos que Jesus tentou passar como mensagem para aqueles discípulos medrosos, né? Porque eles estavam sentindo medo. Só para esclarecer melhor, a perseguição dos judeus, ou seja, a oposição, vinha muito das autoridades judaicas, ou seja, do Sinédrio, né, composto daqueles juízes que tratavam aquelas questões judiciais mais complexas, né? E também a perseguição vinha muito da onde? Do sumo sacerdote, que viam em Cristo e também viam em seus seguidores, né, uma ameaça às suas prerrogativas de intérpretes e sacerdotes da lei. Eles tinham, na realidade, medo, né, de perderem todo aquele prestígio que eles tinham, né? E tudo aquilo foi dado pelos romanos. Os romanos colocaram eles naqueles postos, né? E também
havia uma classezinha, né, formada pelos escribas e fariseus, né, que eram chamados doutores da lei, que mais tarde, né, mais adiante, na época do pós-exílio, né, passaram também a fazer parte do Sinédrio em Jerusalém. Então, todo esse grupo de sumos sacerdotes, né, eu já falei aqui, agora acabei de falar dos ai meu Deus do céu, dos intérpretes, né, os fariseus, dos escribas, que eu estava me esquecendo, né, do Sinédrio, todo esse pessoal compunha, fazia a oposição a Jesus, né? Por que mesmo? Acabei de dizer aqui, vamos ver se vocês prestaram atenção, mas por que eles eram uma ameaça a Jesus? Porque eles queriam apedrejar a Jesus? Porque eles não queriam perder as suas prerrogativas de intérpretes e sacerdotes da lei. Eles não queriam perder os cargos, né, que os romanos deram a eles, né? Afinal, eles tinham bastante prestígio com esses cargos, né? Dando continuidade, então, à história de Lázaro, o versículo 17 do capítulo 11 de João diz que Jesus chega e encontra Lázaro sepultado há 4 dias. Quer dizer, Jesus recebe, ainda se demora, leva 2 dias, aí vai. Da onde Jesus estava até onde Maria estava, Marta, onde estava Lázaro sepultado, aproximadamente 1 dia de viagem. Então, quando Jesus chega, já tinha se passado 4 dias do sepultamento. E a história, em sua continuação, diz que Marta, né, se consola ao encontrar-se com seu mestre, Jesus. Maria vai ao encontro de Jesus depois, né, em prantos. Jesus se comove e chora. Falamos já. Ao ver o coração de Maria, que se encontrava de que jeito? Dilacerado, né? E não é assim que a gente fica com o coração dilacerado quando a gente perde um ente querido? Fica, né? Nós ficamos sim, porque dói muito. E a seguir, o que Jesus fez? A seguir, a história vai contar que houve o milagre da ressurreição de Lázaro. Finalmente o milagre acaba sendo realizado, né? Vamos ler os versículos 39 a 43. Prestem atenção na Bíblia de vocês, acompanhem. 39 a 43. Diz assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Dá uma paradinha aí. Isso serve para nós a qualquer momento. Jesus nos fala a todo instante: Marilene, eu não disse que, se creres, verás a glória de Deus? Para todos nós. Que a gente não se esqueça disso, porque tudo é feito para a glória dele e honra, né? Agora, o 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. O 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, né? Lázaro ressuscita, aí eles tiram aquelas faixas envoltas ao corpo e o milagre estava realmente consumado, né?
Lázaro volta a viver. Então Jesus tem esse poder, tem toda a autoridade sobre a vida e a morte. O que tiramos como aprendizado, então, destas palavras de Jesus? Primeiro aprendizado, acabei de falar. Jesus tem o poder e autoridade sobre a vida e a morte. Assim, os filhos de Deus, nós, podemos ter certeza da vida eterna que nos aguarda. Isso aí não pode ser dúvida de um crente, um crente verdadeiro, aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e não pode ter mais essa dúvida, Segundo aprendizado que a gente tira aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Disse Jesus, tirem a pedra. E daí Jesus realiza o milagre, Quer dizer, nós não podemos esperar um milagre, vamos dizer, de braços cruzados, cair do céu. A nossa parte, no mínimo, é orar e esperar. E tornar a orar e esperar, Terceiro aprendizado é que nós devemos ter fé em Jesus e esperar o tempo certo do agir de Deus. Lembrando que tudo o que Ele faz é para o louvor da sua glória, Então, o tempo certo de Deus é o tempo dele, não é o nosso. Nós temos que ser o quê? Pacientes, Pacientes. O tópico 2 da lição, se não me engano, é Jesus em risco de morte. Eu não estou seguindo, eu deixei mais para seguir mais a revista no finalzinho, Eu estou fazendo aqui, senão fica uma coisa... A aula já está em vídeo, e vai ficar uma leitura, então eu preferi fazer. Eu espero que os irmãos estejam entendendo direitinho, Então, Jesus em risco de morte. Engraçado, Jesus devolve a vida a Lázaro, ressuscita Lázaro e passa a correr risco de morte. Não é interessante isso? Agora veja, já vimos que os religiosos judeus da época não gostaram do que estavam vendo, dos milagres que Jesus estava realizando, e daquele que ele tinha acabado de realizar, que era o milagre da ressurreição de Lázaro. Eles não gostaram nem um pouco. E muito embora eles reconhecessem a veracidade dos milagres, como foi o caso da ressurreição de Lázaro, dentre outros que Jesus realizou, eles ficaram preocupados em perder a posição que ocupavam diante dos romanos. Eles ficaram muito preocupados. E aí a gente lembra da figura de Caifás, Quem era Caifás, Caifás, ele era o sumo sacerdote judaico nessa época de Jesus e que fora, vamos dizer assim, apontado, ele fora indicado pelos romanos para esse cargo de sumo sacerdote, E com medo, Caifás, com medo de perder então a sua autoridade política, muito embora reconhecesse em Jesus a sua singularidade, que ele de fato era o Messias esperado e anunciado lá desde o Antigo Testamento, ele sentenciou a Jesus à morte. Quer dizer, ele sentenciou Jesus à morte, sabendo disso tudo, sabendo que ele era o Messias, tudo para não perder o prestígio, não perder o prestígio do cargo que ele ocupava. Ele não queria perder esse cargo. E ele, então, perde a salvação dele, Porque o que é, a riqueza desse mundo, o prestígio desse mundo diante dos homens, Quando comparada a uma vida que Jesus relata, que olho nenhum viu, coração nenhum jamais sentiu, ouvido não ouviu, Aquilo que Deus tem preparado para os seus. E ele abriu mão, E muita gente hoje em dia
né, pelos prazeres do mundo, prefere viver essa vida, prefere juntar tesouros aqui, né? E isso torna-se um vício em ter cada vez mais, em querer ter, e às vezes nem consegue usufruir, né? E quando acaba, perde a salvação. Vamos ver os versículos 49, 50, 51 e 52. Interessante que o versículo 50 há uma profecia por parte de Deus, né? Na boca de Caifás. Vamos ver. Versículos 49 do capítulo 11 ainda, tá? Diz assim a palavra. E Caifás, né, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. Estava falando para Jesus, né? Vós nada sabeis. Agora observe uns 50, se não vai ter essa profecia, né? Ele vai profetizar agora, como sumo sacerdote ele profetizou. Vamos ver. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação, né? Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Aqui já está se referindo à salvação. Quem morreu pela nação, né, pelo povo todo, né, foi Jesus. Ele estava profetizando já a morte de Jesus e falando isso por parte de Deus. Ora, ele não disse isto de si mesmo. Olha, veja, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E foi isso que aconteceu. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Bom, aí a sabedoria, né? Nós podemos novamente partir para interpretação, né, do que quer dizer esses versículos, né, de reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, né? Olha, podemos concluir duas coisas, né, também. Não só reuniu os judeus cristãos que viviam em terras distantes, chamados judeus da dispersão, porque eu não sei se vocês devem saber, e não sei se lembram, que alguns séculos antes, né, de Jesus nascer, aumentou muito o número de judeus vivendo em terras distantes, chamados judeus da dispersão, né? E na época de Jesus ainda tinham judeus vivendo em terras distantes. Então, quando ele fala reunir um corpo de filhos de Deus que andavam dispersos, pode ser também em relação a esses judeus, mas também filhos de Deus que andavam dispersos, tem também uma outra conotação que a gente pode dar isso, né, como paralelo. Reunir um só corpo todos os filhos de Deus em todos os tempos. O que isso significa? Falar judeus, cristãos, pode ser os dispersos ou não, e os gentios convertidos, que são aqueles que foram, como a gente fala, tem uma palavra que agora me fugiu, né? Então, reuniu os judeus cristãos e os gentios convertidos num só corpo. Na realidade, os gentios foram enxertados na árvore natural, né? Que era a israelita, né? Nós, como gentios, né? Nós não temos a linhagem israelita, não somos judeus nem judias, né? Mas nós somos salvos, porque nós fazemos parte da família, fomos enxertados, não é isso que diz a palavra? É isso que nós sabemos, né? Então, tem essa conotação toda, né? Essa palavra. Vamos pegar o livro um pouquinho. Agora, nós já vimos a história de Lázaro, né? E agora,
vamos partir, que eu acho que aqui nem é 5, o tópico é 4, aqui de 3, da página 61, Jesus, a família de Lázaro e as multidões, passa para 5. Eu colocaria 4, eu acho que houve um erro aí de impressão, né? Jesus prediz sua morte. Olha, aqui já vamos logo para o capítulo 12, versículo 23, quando Jesus disse, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ele estava querendo se referir, chegar a hora do Filho do Homem ser glorificado com Deus lá em cima, com o Pai. Por quê? Porque estava prestes a hora dele de morrer. É isso que ele estava falando, profetizando, né? Jesus sabia o que aqui tinha vindo, né? Ele não veio naturalmente para viver uma vida de rei, né? Com todas as pompas, né? Ser coroado. Não, ele veio para ser o quê? Pregado na cruz, né? Para ser o quê? Para ser martirizado, morto, né? E sofrer aquela morte que ele sofreu, né? Vergonhosa, triste, pois afinal de contas ele estava levando o pecado de toda uma humanidade, né? Ele estava carregando aquela dor, né? Dos nossos pecados. Éramos nós que deveríamos estar ali naquela cruz, sendo crucificados, né? Mas ele, por amor, se entregou por nós. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Nós sabemos disso. Diz que o suor do rosto de Jesus se transformava em gotas de sangue. Ele sofreu muito, mas ele fez isso voluntariamente, porque por um homem havia entrado o pecado no mundo, que era Adão, por Adão. E por um homem haveria de sair o pecado do mundo, né? Por Jesus. Jesus foi 100% Deus divino, 100% homem, né? Nós sabemos disso. Então, o reino que ele veio, ou que ele vier estabelecer, começara com uma crucificação e não com uma coroação, né? Jesus, afinal de contas, sofreu toda a paixão, a morte, e tudo isso, tanto a paixão quanto a morte de Cristo, resultariam em uma imensa colheita de benefícios para toda a humanidade, né? Muito bem. Aí, em João para hoje, faz uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Aquele que deseja ser salvo, né, precisa se dispor a morrer por si mesmo, né? Ou seja, morrer para o seu egoísmo, né? Morrer para os prazeres do mundo. Afinal, quem ama o mundo não pode amar a Deus, não é? Porque o mundo jaz no maligno. Nós sabemos quem é o Deus desse mundo. Então, Deus não se agrada. Não é que a gente tenha que sair do mundo ou que não possa ir a uma praia ou se divertir com a família. Não é isso. Mas o nosso coração tem que ser ocupado por Deus em primeiro lugar. Eu digo em primeiro, em segundo e em último, né? E aí sim, nós